Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan. Bem-vindos à segunda temporada do Ilustre Podcast. Nesse novo episódio, vamos conversar com uma artista de primeira grandeza. E para você que ainda não conhece o nosso trabalho, acesse a primeira temporada do Ilustre Podcast com 50 episódios. Vai lá nas plataformas digitais, na sua plataforma digital preferida, no Spotify, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts. Se você quiser acessar pelo YouTube, temos lá o nosso canal Ilustre Podcast. E sem mais delongas, vamos conversar com a cantora e compositora Júlia Simões. Oi, Júlia. Seja bem-vinda ao Ilustre Podcast. Como é que a música entrou na sua vida? Como é que a música entrou nos seus ouvidos e no seu coração? O que te marcou nos seus primeiros anos nas artes e principalmente na música, né? Olá, Érico. Olá a todos os ouvintes do Ilustre Podcast. Prazer estar aqui podendo conceder essa entrevista para você, né, meu amigo? Você aí que teve uma participação brilhante em pelo menos 3 projetos meus, né? Que foi a capa de um CD, que a gente vai falar ali na frente, o Sombriluz, outro CD também, que é a capa do Toninho Brandão, Júlia canta Toninho Brandão, o Tudo em Mim, e também fez aí, né, me ajudou a desenvolver o cardápio musical junto com o Legal. Então, obrigada por essa participação aí, né, nas minhas coisas. Bom, mas respondendo a sua pergunta, vamos lá. Eu, desde muito cedo, eu tive contato com a música, né? Minha mãe era cantora, o meu pai era médico, mas sempre tocou violão, os meus tios, né? Meu tio Douglas tocava piano, acordeon, e os nossos encontros familiares sempre foram regados a muita música, né? Eu tenho 2 irmãos, a Fernanda e o Manuel, que não seguiram carreira musical, mas também sempre cantaram. Então, lá em casa, a gente tinha o hábito, sim, de meu pai tocar violão e todos nós cantarmos juntos, indo abrindo vozes. Do que eu lembro, assim, do repertório que eu ouvia, né, os discos, né, os vinis que eu ouvia em casa, era muito Beatles, Milton Nascimento, Elis Regina, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, Clube da Esquina, muito, né, assim, Leni Andrade, Simone, Gal Costa, Chico Buarque, enfim, eu cresci ouvindo, assim, esses grandes nomes da nossa música brasileira e que trago esse repertório assim comigo até hoje, né? Então essa memória eu tenho comigo até hoje. E nos encontros com os meus tios, quando a gente vinha para Piracicaba, era sempre muita música e serenata, né? Tanto que foi isso que até acabou, foi por isso que acabou surgindo o Falando da Vida, né? A minha mãe, meu pai e os meus tios saíam aí pela cidade fazendo serenata e daí surgiu o Falando da Vida. Existem lugares, cidades e pessoas que foram fundamentais aí na sua trajetória, né, Júlia? Assim, de cara eu já citaria as cidades Campinas, Piracicaba, São Pedro, né? Cada qual com seu papel aí na sua existência, né? Na sua evolução. E figuras como o Tato e o Paulo Caruso. Conta aí da importância dessas cidades e dessas pessoas na sua trajetória. Que eles te ajudaram aí na sua vida? Bom, as minhas histórias com essas cidades, né? Bom, eu nasci em Campinas, sou campineira, mas em 2016 eu me tornei cidadã piracicabana, com muito orgulho. Fiquei muito feliz de receber esse título.
E São Pedro, eu passei a minha adolescência, né, em São Pedro. Eu fui para São Pedro com 11 anos. Meus pais se separaram, minha mãe resolveu se mudar para São Pedro com os filhos, né, com nós três, porque era uma cidade menor, mais tranquila, enfim. E para mim foi maravilhoso, porque a gente tinha uma liberdade que a gente não tinha em Campinas, né? Vivia para rua, andava a pé para lá e para cá, ia para o clube, tinha muitos amigos. Foi lá que eu também tive minha primeira banda, né, em São Pedro, que foi a banda Sela de Prata, e que era uma banda sertaneja. E aos 17 anos, então, eu vim para Piracicaba, a princípio para fazer cursinho, e, e aqui fiquei, né? Aqui, aqui a cidade me abraçou, me adotou e fiquei. Daí sim, eu comecei a estudar, comecei a cantar realmente em bandas de baile, comecei a gravar em estúdios, abri meu próprio estúdio muito cedo, né? O meu primeiro estúdio aos 18 anos. É, e daí construí toda a minha história aqui em Piracicaba, né? Mais tarde constituí minha família e, e aqui estou, né? É, com o Paulo Caruso, na verdade, eu conheci o Paulo através de uma grande amiga minha que era de São Pedro, né? A Júlia também, minha xará, Júlia Cabana. O Paulo foi casado com a Júlia e eu cantava bastante no Grande Hotel, em Águas de São Pedro, e o Paulo frequentava bastante lá o hotel também, né? E e ele também frequentava muito o The Dog and Trumpet, do saudoso Kaká, aqui em Piracicaba, que era um bar famoso por tocar muito jazz. E, e foi nessas vindas dele para cá, ele me viu cantando jazz, e ele realizou um festival de jazz em Águas de São Pedro, me convidou para participar desse festival. E daí começou uma grande amizade, a gente é amigo até hoje. E, e é isso com o Paulo, né? O Tato, querido, ele, enfim, daqui de Piracicaba, a gente tinha uma certa proximidade. Bom, o Tato, quem não conhece o Tato aqui em Piracicaba, né? É, mas a gente teve aí foi se aproximando uma época e eu cheguei a gravar algumas músicas inéditas dele, né? Cantei algumas músicas inéditas dele no meu show, Todo o Universo. Convidei o Tato, inclusive, para participar do show, ele veio e bom, enfim, e ele está sempre aqui gravando algumas coisas com a gente no estúdio. Na verdade, ele tem o seu próprio estúdio em São Paulo e manda algumas músicas para masterizar aqui no nosso estúdio, né, o Ipuvaê. E a gente tem essa relação super gostosa, né? Durante a pandemia, a gente fez um jingle juntos. Também eu convidei para a gente regravar uma música dele, né? O Sol de Hiroshima, que é uma música que fala sobre resiliência. Eu achei que tinha tudo a ver a gente gravar essa música nesse momento da pandemia também. E ele, mais uma vez, assim, super querido, super generoso, topou gravar. Então, eu gravei aqui da minha casa, ele gravou lá da casa dele e foi muito legal. E nesse mundão aí de meu Deus, não faltaram as chances aí de você se apresentar em programas de TV, em festivais de música na região, aqui de Piracicaba, em São Paulo. Então conta pra gente desses lugares aí, dessas competições e o que você viu que te ajudou a seguir em frente? O que você pensava dessas competições? De repente você tinha algum juízo que você desfez? Ou você reforçou convicções aí a respeito dessas competições? Conta para nós aí. Então, Érico, sobre a minha participação no programa Astros,
no, no SBT, que foi em 2009, o que, que eu posso te dizer? Olha, é sempre válido. Eu acho que essas competições são bacanas, sim. Eu acho que deu uma visibilidade super legal na época e eu ainda não tinha, apesar de já ser conhecida em Piracicaba, eu não tinha nenhum CD gravado, né? Um CD meu mesmo, autoral, ainda não tinha gravado, né? A minha carreira foi começar mesmo em 2012, minha carreira com as minhas músicas autorais e tudo mais. É, então, assim, sabe assim, eu fui naquela de tipo, ah, não tenho nada a perder, sabe? E não tinha mesmo, né? Não era casada, não tinha filhos, não tinha filhos, então eu tava, tava assim naquela mentalidade, vamos curtir, vamos ver o que que vai dar, né? E assim, sobre o que eu acho e achava, né? E continuo achando que é um jogo de cartas marcadas, sim, né? Assim, a gente já sabia, inclusive, quem ia ganhar ali o programa, mas agora você entra ali mesmo para. Porque eu acho que é bacana a questão realmente de você estar em rede nacional e aparecer, né, para milhões de pessoas. Isso realmente foi incrível, né? Foi uma experiência muito bacana. Agora, se eu participaria de novo? Não, né? Eu tô realmente agora em outro momento, mas não julgo quem queira, né, participar. Só que eu acho que é isso, não é o programa que vai definir a sua carreira, não vai, aliás, o programa não vai definir nada, né? E nem quem está te julgando vai definir nada, né? Na época foi muito legal eu receber os elogios dos jurados, isso, claro, foi maravilhoso. Mas assim, se tivesse sido negativo também, não ia ser o que ia me definir, né? O que ia definir como eu ia tocar a minha carreira. Então, eu acho que é isso que a gente tem que levar de programas, ou não só programas, né? Mas qualquer concurso, né? Concurso é o concurso. Olha, então, você está sendo julgado por aquilo, naquele momento, naquela hora. Tem outras coisas envolvidas que não só a sua voz, necessariamente, né? Então, é, é isso. Isso sobre o programa que você me perguntou, né? Agora, sobre festival, nossa, eu acho muito legal. Queria até poder participar de mais festivais. Eu também eu acho muito legal, né? Você acaba conhecendo também outros compositores. Os festivais que eu participei, teve um deles, o meu tio ganhou melhor composição. Os que eu participei com ele, eu tive a sorte de ganhar como melhor intérprete e, é muito legal, porque geralmente os festivais de música, né, sérios, né, tem jurados excepcionais, né, então você está sendo julgado por quem realmente conhece música de verdade, né, quem é do meio. Então, e você conhece outras pessoas ali que estão participando incríveis. Aliás, desses festivais eu conheci o compositor Sérgio de Ramos, com quem eu fiz a música Portas Líricas, né? Ele me mandou a música e eu produzi a música e, e foi meu terceiro single aí recentemente lançado. Antes da gente passar a falar um pouquinho dos seus CDs, né? Dos seus trabalhos registrando momentos com canções, com parceiros e tudo. Fala pra gente de uma experiência que você teve que é inesquecível, né? Seria inesquecível para qualquer pessoa que cruzasse o caminho desse homem, né? O seu encontro com o Tom Jobim. Ah, esse encontro com o Tom foi realmente um momento, né, para eu guardar, assim,
para a minha vida inteira. Foi um momento mágico. E não foi por acaso, né? Na verdade, eu busquei este momento. Aliás, como muita coisa na minha vida, eu busco, eu vou atrás, eu corro atrás realmente, sabe, Érico? Bom, enfim, para explicar como foi, eu tinha 16 anos, eu estava com uma amiga indo para Vitória, né, que ela morava em Vitória, mas a gente passou alguns dias no Rio de Janeiro e a gente estava hospedada na casa de uma outra amiga que tinha um apartamento no Leblon. E ela e ali próximo ao apartamento tinha uma padaria, que eu não me lembro o nome agora, mas ela falou: "Olha, o Tom Jobim tá direto aqui, ele vem aqui, ele tá sempre passando por aqui, toma um chopinho, tal e vai embora, tal". Bom, pois para que ela foi falar isso, né? Ela falou isso e eu simplesmente fiquei de guarda ali naquela padaria. Os 3 dias que eu fiquei no Rio de Janeiro, eu não saí daquela padaria até aparecer o Tom Jobim, né? Mas não foi tão fácil assim, porque assim, eu fiquei realmente todos os dias e nada de Tom Jobim. Daí eu já tinha desistido, né? Porque a gente já ia embora, a gente já estava saindo para Vitória, a gente ia de carro. E daí eu fui comprar uma água na padaria, eis que eu vejo um carro encostando assim e desce um senhor com um chapéuzinho e era o Tom Jobim. E daí eu fiquei, assim, a minha primeira reação foi ficar que nem uma estátua, assim, eu fiquei parada olhando a cena, né, ele descendo do carro, tal, e meio que, assim, sem reação, até que eu fiz, não, Júlia, você vai lá dar um abraço, um beijo, vai falar que é fã, e foi o que eu fiz, né? Fui, porque eu sou cara de pau mesmo. E fui lá e cheguei. E ele, de um jeito super paizão, assim, sabe? Ô, minha querida, vem aqui e dê um abraço. E eu falei que eu era fã e tudo mais, que eu era, não falei que eu era cantora, mas, né, porque ainda nem era assim, então, mas, enfim, falei que eu adorava as músicas dele. Imagina, né, para um senhor, né, ouvir de uma fedelha, né, 16 anos, que é fã e tudo mais, mas foi um momento muito, muito lindo e que bom, né? Graças a Deus eu tinha uma máquina fotográfica ali e registrei esse momento e, e é isso. Foi assim que eu conheci o Tom Jobim. E chegamos aos seus CDs, Júlia. Os cartões de visita de qualquer intérprete, né? Você estreou praticamente, ou pelo menos eu estrei como ouvinte seu, através do CD Novos Ares, que é um disco mais pop assim e que não deixa de emoldurar aí uma voz que de uma intérprete muito versátil que está muito à vontade nas águas do pop, né? E tem um outro CD que é de uma vertente aí do cancioneiro nacional mais tradicional, né? São as são as o cancioneiro autoral de um cara que praticamente fez o repertório dele de uma maneira bem espaçada, até despreocupada, como os velhos sambistas de morro, né? Praticamente batucando em caixinha de fósforo, né? O Toninho Brandão tem esse CD que você fez ao longo dos anos registrando o repertório dele. E, por fim, mas não por último e menos importante, o Sombra e Luz, a sua parceria em voz e violão e pouquíssimos instrumentos aí, com o Marcos Cavalcante. CDs aí de ares diferentes, né, de sintonias diferentes com os parceiros, mas que sempre deixava em primeiro plano a grande intérprete que você é, né? E os seus parceiros não tiveram dúvida disso, né? Então conta pra gente desses 3 trabalhos aí. Os CDs são um cartão de visita mesmo de qualquer intérprete. Antes de gravar os meus CDs autorais, né?
eu já vinha gravando várias demos, né? Vamos dizer assim. Eu já tanto que muita gente fala, nossa, tem um CD seu, aquele da capa preta, aquele seu com legal, aquele seu. Que são os CDs que eu assim, gravava para. Como eu ainda não tinha lançado nenhum CD meu mesmo, com músicas minhas, né? Músicas inéditas, enfim. Eu ia gravando algumas demos e nos shows eu acabava vendendo, né? Muita gente tem essas gravações aqui, em Piracicaba, principalmente. E daí, em 2012, né, eu então lancei o meu primeiro CD, realmente, né, que foi o Novos Ares. E você falou bem, ele realmente tem essa pegada um pouco mais pop. A ideia era que as músicas tocassem mais em rádio. Tanto que a gente se preocupou até com essa coisa de duração das músicas, o tempo, a sonoridade, né? Que eu queria que tivesse o disco, né? Na época eu ouvia muito Nora Jones, eu estava muito nessa pegada, tem uma pegadinha folk ali, né? Jazz, folk, né? Um pop indo para esse lado, né? De Nora Jones, vamos dizer assim. É, então, eu realmente fiquei muito feliz porque a gente gravou, entrou em estúdio, gravou praticamente junto, todo mundo tocando junto, assim, né? As músicas. Foi uma forma diferente e legal de registrar as músicas, né? E tem músicas minhas lá, né? Tem duas composições minhas, outras regravações, outras músicas inéditas. E daí, na sequência, você falou bem, o CD meu do Toninho, na verdade, foi mais uma compilação que eu resolvi fazer de músicas que eu já tinha gravado aí ao longo de 10 anos, né? Do meu amigo Toninho Brandão. É, que você também falou muito bem, é do cancioneiro, né, brasileiro. Então tem samba, tem bossa, tem bolero. É, esse é o universo do Toninho, né? Daí eu, como uma forma de homenagem para ele, eu resolvi compilar as músicas assim que eu achava mais legais e coloquei em CD e você fez a capa, né? Ficou realmente muito legal. Porque o Toninho compunha numa caixinha de fósforo, daí você até colocou a caixinha de fósforo assim, né, na capa, e isso foi muito legal. E daí então, 2014, eu lancei o Sombra e Luz, né, com músicas do Marcos Cavalcante. Esse disco realmente eu não me preocupei, né, com o tempo, com a forma. Eu queria, são músicas até difíceis, né, assim, é, talvez de serem assimiladas, né, porque são músicas bem densas, vamos dizer, né? São intensas, densas, né? Com letras profundas. Outras têm umas letras mais simples, mas a maioria com letras profundas, as melodias, né? E harmonias com uma certa complexidade. Então, é um disco, vamos dizer assim, não é um disco fácil, de aqueles que você põe, vou colocar esse disco para relaxar, não é bem assim. Mas é muito. Tem uma parte artística ali fortíssima. A gente, a princípio, ia fazer de violão e voz, acabou entrando outros elementos como percussão, baixo, bandolim, assim, ficou muito interessante. E tem também, ali a gente acabou não falando, do Tempo de Delicadeza, né, que eu lancei junto, na verdade, no mesmo ano que o Novos Ares, mas também, assim como do Toninho Brandão, foi um disco aí que as músicas foram sendo gravadas ao longo dos anos, que é o Júlia canta Douglas Simões, né, as composições do meu tio. E é muito lindo esse disco também, né? Também letras maravilhosas, os arranjos, tem arranjos com orquestra, enfim, tá muito bonito, muito bem trabalhado, muito. Meu tio também se preocupa, né, com cada detalhe.
E quem não tem o disco pode conferir as músicas no YouTube do Douglas Simões, tá lá, ou no meu mesmo, no meu YouTube tem lá uma playlist, né, do Tempo de Delicadeza, pode estar ouvindo lá. Aliás, todos os meus discos, tá, para quem não conhece, estão nas plataformas digitais, tá? Spotify, iTunes, Deezer, pode baixar que tá lá. Também tem no YouTube as playlists com as músicas, pode procurar que tem por lá para vocês ouvirem. Ah, aliás, aí, ó, o Sombriluz, você fez a capa também, né? É, e ficou lindíssima a arte da capa do CD, e te agradeço demais. Júlia, uma carreira tão vasta, com tantas experiências, né? Atualmente você tem o seu próprio estúdio de gravação, né? Que eu imagino que seja um sonho realizado. Há tempos atrás você fez um programa no YouTube recebendo amigos, cantores, músicos, que era o No Aquário, uma série de programas aí no YouTube. E o seu novo trabalho é o single Portas Líricas, com o cuidado, o capricho, o talento que você sempre teve, né? O zelo que você sempre teve para passar algo de bom, algo de reflexivo, algo de bom gosto aí pro respeitável ouvinte, né? Que agora está nas plataformas digitais. E também dizer da sua parceria, eu dizer agora para que você eu passe a bola para você falar do seu trabalho com o violonista legal, o Otiniel Aleixo, que é uma ideia muito singular assim, que é a do cardápio musical. São várias questões aí numa só questão, mas dá para você falar à vontade aí a respeito de tantos trabalhos aí simultâneos, né? Como convém ao bom artista brasileiro que se vira nos 30, né? Érico, primeiro agradecer desse carinho, né, que você tem comigo, um respeito, né, com o qual você fala, enfim, sobre a minha carreira, sobre os meus projetos. Eu fico muito feliz, né, vejo o quanto você acompanha, o quanto você torce. E eu acho que é isso mesmo, você captou, assim, todos os meus projetos, primeiro que eu me envolvo com um monte de projeto, eu vou abrindo, né, um leque, assim, de, de frentes, né? Porque eu tenho muitas ideias e eu gosto de colocá-las em prática e eu acho que é isso que faz quem eu sou mesmo, porque um monte de gente fica, ai, mas você tá dando tiro para tudo que é lado, uma hora você canta jazz, outra hora você canta sertanejo, outra hora você tá cantando, vai cantar no carnaval, outra hora você... Mas eu sou assim, né? Eu sou uma pessoa plural, eu tenho essa pluralidade em mim, né? Eu ia falar, eu sou geminiana, mas assim, eu não sou muito ligada nessa coisa de signos, assim, mas há quem diga que tem a ver, mas eu gosto de estar envolvida realmente em muitos projetos. Eu tenho muitas ideias e eu procuro realizar, né? E eu boto ali, eu boto no papel, mas eu gosto de tirar do papel também, sabe? Eu me programo para começar a tirar do papel todas essas ideias, porque eu tenho muitas. E vou me cercando de pessoas que estejam na mesma sintonia, na mesma frequência junto comigo para botar em prática todas essas minhas ideias, né? Eu, para minha sorte, eu tenho umas pessoas que me apoiam demais em tudo que eu faço, né? Que sem elas eu não conseguiria, que é o meu marido, o André, que me apoia realmente em cada projeto, e o Renato Napt, que é o engenheiro de áudio técnico aqui do estúdio, do Ipuvaê, né? Que, enfim, sem eles eu não faria, né, assim, um décimo do que eu realizo. Então, você falou aí de várias coisas, né? Vou tentar ir lembrando, assim, a questão do estúdio, né? Realmente é um sonho realizado. Eu tive um estúdio lá atrás, né? Quando eu abri um estúdio com 18 anos, fechou, né? Depois, agora, o Ipuvaê tem 5 anos, né? É um estúdio nosso, né? Meu.
do André, do Renato também, que é sócio comigo, e que também logo vai estar de casa nova. A gente está aí num processo de expansão, graças a Deus. Vamos para um lugar maior, né, para poder atender melhor os nossos clientes, né? A gente trabalha não só com gravação e produção de artistas e bandas, mas a gente trabalha com jingles publicitários também. Eu sou publicitária formada, né? Então eu produzo, componho jingles há mais de 25 anos. Amo o que eu faço, amo compor. E, e você falou do aquário. A princípio, o programa Aquário surgiu da ideia, bom, por que aquário, né? Porque realmente o nosso estúdio aqui, né, ele fica embaixo da minha piscina, então quando você tá ali embaixo parece que você tá vendo um aquário, né? E realmente aquário, quando a gente está dentro do estúdio, o nome dado ao lugar ali onde a gente está gravando é aquário, né? A gente chama de aquário. E então o programa No Aquário era para ser a princípio um programa onde a gente mostrasse ah, um dia de gravação, né? Então era para mostrar a parte técnica e tal, e acabou que a gente resolveu fazer com que isso, enfim, uma coisa mais legal ainda, né? A gente pegou, envolveu entrevista com o artista que vinha gravar, daí ao final vira um clipe, né? Então a gente mostra o clipe finalizado e sim, a gente mostra toda a parte técnica envolvida, né? Então o Renato explica o passo a passo, como ele microfona, que presa ele usa, tá usando ali, né? Para captar as coisas, enfim, isso é muito legal. Quem quiser conferir, tá no YouTube no canal do YouTube do estúdio, que é Ipuvaê, né? Então, daí tá muito legal. No meu canal também do YouTube tá lá, tá? Que é Júlia Simões. Tem a playlist Ipuvaê e vocês vão conferir alguns vídeos por lá. Daí você falou do single Portas Líricas, né? Esse é o terceiro, na verdade, Érico, de alguns singles que eu venho lançando, então, desde o ano passado, né? Com a pandemia, enfim, fiquei imersa, né? Na verdade, com um monte de coisa fervilhando, borbulhando, e eu precisava botar para fora e surgiram algumas parcerias, surgiram algumas músicas que eu falei, bom, vamos começar a gravar. Tava na hora, aliás, fazia tempo que eu não gravava nada autoral, né? Aliás, a última coisa que eu tinha lançado autoral era o disco Sombra e Luz em 2014, então assim faz tempo, né? Não que eu não tenha produzido nada, tá? Ao longo desses anos a gente gravou bastante coisa aqui no estúdio, eu gravo bastante coisa, mas eu não tinha lançado realmente, né? Então eu falei, não, é a hora. E então no final do ano passado eu lancei Gente de Bem, que foi o primeiro single, composição do Beto Correia e da Letícia Sadoco. Na sequência, Vestida de Azul, uma composição do Daniel Pina, e Portas Líricas, então, que é do Sérgio de Ramos, com participação do violonista Flávio Rodrigues, que é um violonista flamenco maravilhoso, né? Então tem toda essa pegada flamenca. Todas essas músicas que eu te falei, todos esses singles, né, já estão nas plataformas digitais. Todas têm videoclipe, estão no YouTube também para quem quiser conferir. Tô lançando agora no dia 14 mais um single que é composição minha, se chama Anjo Sem Asas, é uma música também que eu defendi num festival no começo do ano, no Fest Club, que é um festival entre clubes aqui no estado de São Paulo. E enfim, você vê que é muita coisa, né? Até o comecinho do ano que vem, até fevereiro, eu devo estar lançando mais 3 músicas, todas inéditas, para fechar então esse EP, né? E daí a gente vai ver o que vai acontecer, se eu vou sair de, né, com show, enfim, daí é uma outra história. Já com o Legal, bom, com o Legal também tem uma história antiga, né? Com o Legal a gente já é parceiro aí há mais de 25 anos
Exatamente por conta disso, né, pelo fato da gente tocar junto há muito tempo, a gente tem um repertório muito vasto, né, junto, e tudo que é estilo de música a gente toca junto. MPB, bossa, jazz, a gente tem um repertório muito grande de Djavan, de Elis Regina, de Rita Lee, e por aí vai, né? E daí, Érico, na verdade, essa história do cardápio é, foi uma ideia que eu tive de formalizar uma coisa que já acontecia nos bares, né? Sempre aconteceu, que é das pessoas pedirem música, né? Isso é de praxe, né? A gente vai tocar em barzinho, as pessoas têm esse hábito de escrever o nome de uma música, fazer um pedido, pedir para o garçom entregar para a gente. Então, com o cardápio, né, desenvolvendo esse cardápio, a gente não fez nada mais do que formalizar. A gente pegou e colocou um cardápio musical para as pessoas na mesa, falando: olha, a gente toca isso aqui, ó, a gente, né, toca isso, isso, isso. A gente pode tocar bossa, a gente pode tocar MPB, a gente pode tocar samba, a gente pode tocar jazz, tá, 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 e colocou o nome das músicas, porque às vezes as pessoas não lembram os nomes, né? E daí, a partir do cardápio, a pessoa manda lá o seu pedido e a gente atende. O legal do cardápio, né, que daí eu fiquei um tempo, eu fiz isso numa folhinha sulfite, daí eu tive a ideia de conversar com você e você fez, né, realmente um cardápio profissional e ficou super bonito, né? Então a gente chega com um cardápio é realmente super diferenciado, né? E é legal que daí tem ali atrás do cardápio o nosso contato, para quem quiser entrar em contato, né? Isso é super bacana. É isso aí, papo bom passa rápido. Mas não tão rápido que eu não possa ter tempo de agradecer a você, viu, Júlia? Pela gentileza com que atendeu a este modesto, porém ilustre podcast. Um podcast de ilustres, né? De ilustres convidados e convidadas, feito você. Deixa para o nosso querido e estimado e ilustre ouvinte o modo de te encontrar aí pelas vias digitais. Sua página em Facebook, suas redes sociais, Instagram e tudo. Conta aí pra gente como podemos te encontrar e saber dos seus atuais trabalhos e o que virá pela frente aí. Ai, o que virá, o que virá. Tem muita coisa por vir ainda, viu? Como eu te disse, eu tô ainda fervilhando. Tem esses singles, então, para serem lançados, né? Anjos Sem Asas, daí tem Santo Bom, que já está gravado, Dias Claros. Faço Samba, é uma música também que eu lancei há 2 anos atrás, mas eu lancei ela só assim nas redes sociais e eu vou agora subir mesmo nas plataformas digitais e então para fechar esse EP. Finalmente finalizamos o CD infantil Amar Amor, né, com a minha queridíssima Fernanda Sander. A gente é um disco aí que realmente uma gestação, né? Aí foram 9 anos, não foram 9 meses, foram 9 anos de, de muito trabalho em cima desse disco, né? É um disco que a gente pensou em cada detalhe de cada música, foi muito cuidado. É, e agora deve sair, eu espero que saia ainda este ano, esse é o meu sonho, porque já está pronto, né? A gente esbarrou em algumas questões burocráticas aí, mas agora deve sair e eu estou muito feliz por isso. Tem outros projetos que eu estou desenvolvendo, daí são paralelos mesmo a tudo isso, né? Eu estou fazendo, eu faço alguns shows de Beatles em jazz com o pessoal. Vou também fazer um projeto aí com o Hot Club de Piracicaba, que deve ter músicas de Pixinguinha, Cartola. Também estou com um outro projeto aí em vista que vai se chamar Meu Interior, que vai ter músicas regionais, de raiz, né? A gente vai estar revisitando aí músicas de Cascatinhanha, Pena Branca e Chavantinho, enfim, músicas maravilhosas, junto com o meu querido amigo Júnior Hartung.
Você tá vendo, né? É muita coisa, Érico. Dá pra gente ficar aqui falando, ó, mas à medida que essas coisas forem acontecendo, eu volto aqui. Espero voltar, né? Eu espero você me convidar novamente para contar todas essas novidades aí, tá bom? Obrigada pelo convite. Para quem quiser ouvir aí o meu trabalho, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, me encontre então em todas as plataformas digitais, como eu disse, é só colocar lá Júlia Simões. No YouTube também tem todos os videoclipes e no Instagram e Facebook eu tô como @juliasimões.oficial. Obrigada mais uma vez pelo convite, querido. Um beijo para os seus ilustres ouvintes e até a próxima. Beijo. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio da nova temporada do Ilustre Podcast. Você pode encontrar a gente pelo Instagram, @ilustre.podcast. Lá você se mantém informado aí dos novos episódios e pode ouvi-los, os episódios todos, os atuais e os anteriores, pela sua plataforma digital preferida. Spotify, o Google Podcasts ou o Apple Podcasts. E tem também o canal do YouTube Ilustre Podcast. Eu sou Érico San Juan. Até o próximo episódio deste Ilustre Podcast.